E aí, meu querido? Eu sou Israel Luiz e este é o canal Leitura com Propósito. Cara, eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você considera a sua vida frutífera? Se não, continue assistindo esse vídeo porque nós vamos fazer uma autoanálise segundo a palavra de Deus das nossas vidas e descobrir o porquê nós não frutificamos. Se você achou esse assunto interessante, já vai deixando um like aí, meu querido. E aí, meu querido, joia? Cara, esse texto de hoje é loucura, viu? Um texto que Deus tem falado muito ao meu coração, um texto extraordinário. E é um texto também muito conhecido, né? Está lá em Mateus 13, a parábola do semeador. E a Bíblia diz o seguinte: E disse Jesus, o semeador, ele saiu a semear. Uma parte das sementes, elas caíram em terreno não, caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram as sementes. Outra parte caiu em terreno rochoso, com uma fina camada de terra. Ela logo brotou, porém, por não haver raiz, elas foram queimadas. Outra parte caiu em terreno espinhoso. Os espinhos cresceram e sufocaram as sementes, tornando elas infrutíferas. Outra parte caiu em terreno fértil. A única parte que caiu em terreno fértil, né? Produziu de 100 a 60 a 30 por uma semente. Depois que Jesus ele contou essa parábola, os discípulos o procuraram para explicar essa parábola para eles, né? Jesus explica aqui no verso 19: A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aquela semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem o que foi pregado. Aí vem o maligno e arrebata aquela mensagem do seu coração. E aquelas pessoas elas não compreendem por quê? Porque essa semente é a única semente que não penetrou na terra. E por ela não penetrar na terra, a gente entende que é uma semente que aquele terreno é um terreno duro, que remete também a uma pessoa que tem um coração duro. E o que são pessoas que têm coração duro? São pessoas que não liberaram perdão, pessoas que têm uma raiz de amargura dentro do seu coração, pessoas que por alguma situação elas se tornaram infrutíferas. Como você pode saber se você não perdoou? Se tem alguma situação que ao longo de sua vida ela te causou muita dor no momento, e hoje você se lembra daquela situação e mesmo assim sente dor, é porque você ainda não liberou perdão. Mas quando você olhar para aquela situação passada e com certeza você vai continuar lembrando dessa situação, né? Você não esquece, mas quando você olhar para essa situação e não sentir mais dor dentro do seu coração, você está curado. Isso mostra que você liberou perdão. Jesus, ele explica aqui no verso 20, essa segunda parte. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, esta é a semente que caiu em solo rochoso, com uma fina camada de terra. Por não haver raiz, ela foi queimada. E o que é uma pessoa não ter raiz? Essa daqui são aquelas pessoas que ouvem a palavra, se alegram com a palavra, mas quando vêm as provações, elas desistem. São pessoas que começam a ler um livro, mas quando vêm as provações, elas desistem. São pessoas que começam a fazer um curso, mas quando vêm as provações, elas desistem. São pessoas que começam a fazer uma faculdade, mas quando vêm as provações, elas desistem. São pessoas que começam a ir à igreja, mas quando vêm as provações, elas desistem.
Ou seja, são pessoas que não têm raiz em si mesmo. E o que é uma pessoa não ter raiz em si mesmo? Um exemplo que nós temos é o exemplo da planta. A planta, quando ela está fixada em um local, ela cria raiz em um terreno, né? Ela cria raiz. Quando ela cria raiz, ela recebe nutrientes. Com esses nutrientes, ela fica forte. E quando ela está forte, pode vir as tempestades, pode vir a chuva forte, que ela vai permanecer firme. Tem uma palavra, uma frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: se formos fracos em nosso relacionamento com Deus, seremos fracos em tudo. E Jesus explica a terceira parte aqui no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, essas pessoas são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não conseguem abandonar os cuidados deste mundo. E os cuidados, a fascinação pelas riquezas deste mundo, elas tornam a palavra infrutífera, elas sufocam a palavra. Ou seja, são aquelas pessoas que são escravas do pecado, são aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra, mas não conseguem abandonar as riquezas deste mundo. São aquelas pessoas que não conseguem abandonar o sexo ilícito, são aquelas pessoas que não conseguem abandonar a pornografia, fica ali constantemente assistindo sites eróticos, são aquelas pessoas que não conseguem abandonar a masturbação. E isto está tornando a vida dela infrutífera, isso está tornando a vida dela uma vida escrava do pecado, ou seja, sufocando a palavra. E Jesus ele explica a quarta parte aqui no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100 a 60 e a 30 por 1. Esse terreno aqui, ele frutificou porque ele era um terreno fértil. E o que é um terreno fértil? Um terreno fértil é um terreno que foi trabalhado. Se ele era duro, ele se tornou macio. Se ele era pedregoso, foram retiradas as pedras dele. Se ele era espinhoso, foram retirados os espinhos. E o que é frutificar? Aqui, nesse texto, frutificar está ligado a ganhar almas para Cristo. Porém, de uma forma alegórica, nós podemos trazer esse frutificar para todas as áreas da nossa vida, para a área financeira, para a área sentimental, para a nossa saúde. Ou seja, Deus quer que você seja frutífico em todas as áreas da sua vida. Ele quer fazer uma obra por completo na sua vida. Você se considera uma pessoa frutífera? Se você não se considera uma pessoa frutífera, o terreno do seu coração, ele precisa ser trabalhado. Não existe terreno infrutífero, existe terreno não trabalhado. Vou repetir. Não existe terreno infrutífero, existe terreno não trabalhado. E eu te falo uma coisa, meu querido, sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Nas forças do seu braço você não consegue. Somente Jesus Cristo pode te ajudar e pode fazer uma obra na sua vida. Jesus, ele pode amaciar o seu coração e te ajudar a se arrepender, a liberar perdão. Jesus, ele pode te ajudar a tornar o seu coração um coração sem pedras, ou seja, ele pode te ajudar a te tornar constante. Jesus Cristo, ele pode tirar os espinhos e te tirar da escravidão do pecado. Somente Cristo, ele pode te ajudar e fazer uma grande obra na sua vida. E ele quer fazer uma grande obra na sua vida, meu querido. Meu Pai, eu te agradeço pela pessoa que está assistindo esse vídeo. Te peço, meu Pai, que essa palavra ela possa produzir efeito, meu Pai, em cada coração. Ó Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa estar preparando cada coração, tornando-os frutíferos, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Meu amigo, se esse vídeo ele foi edificante para você,
eu te peço que você escolha um dos seus amigos mais próximos aí e envie esse vídeo, edifique a vida dele também. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, porque toda semana nós temos vídeos novos e eu tenho certeza que a partir desse canal você vai começar a observar mais a leitura, vai começar a ler, fazer leituras intencionais, vai começar a ler com propósito e parar de ler por ler. Se você já é inscrito, clique aqui no sininho e ative as notificações automáticas para você não perder nenhum vídeo do canal. E não se esqueça, meu querido, leia com propósito, porque ler com propósito é muito mais prazeroso.